galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando, nós vamos revisar, na verdade, o conteúdo que nós estávamos abordando antes do recesso. Nós estávamos falando sobre a classe gramatical adjetivo, que são aquelas palavras que qualificam o substantivo. Lembrando que os adjetivos, eles servem para descrever algo ou alguém. E esse ato de descrever, quando eu caracterizo algo ou alguém, eu posso usar um adjetivo objetivo ou um adjetivo subjetivo. O objetivo, para quem não lembra, é aquela característica física que todo mundo vai ver da mesma forma, todo mundo vai identificar do mesmo jeito. Então, alto, baixo, são características, são adjetivos considerados objetivos. Já os adjetivos subjetivos são aqueles pautados na opinião de alguém. Então, se eu digo que Maria é simpática, esse adjetivo simpático, ele é um adjetivo subjetivo, porque quem é simpático para um pode não ser para outro. Beleza? Ainda temos a questão da flexão do adjetivo. O que é a flexão? Ele pode flexionar em gênero ou em número. Em gênero, quando ele acompanha um substantivo que é masculino, ele tem que estar também no masculino. Se o substantivo for feminino, ele precisa estar também no feminino. Então, o adjetivo acompanha o gênero do substantivo. Normalmente, eu tenho essa variação do o e do a, ou seja, a troca ou acréscimo de um o ou de um a, dependendo do gênero do substantivo que ele está caracterizando. Além disso, ele pode também flexionar em número. Ele pode se apresentar no singular ou no plural. Como é que eu identifico? O acréscimo do S no finalzinho da palavra indica que, na maioria das vezes, aquela palavra está no plural. Lembrando também que os adjetivos, eles podem apresentar duas formas. A forma biforme, o nome está dizendo bi, duas formas, duas terminações específicas diferentes quando o substantivo é feminino e quando o substantivo é masculino. Então, quando ele apresenta duas formas, como a palavra, por exemplo, afastado, o afastado, ele vai se apresentar acrescentando o O, se ele caracterizar um substantivo masculino, ou a letra A se caracterizar um substantivo feminino. Então, eu tenho afastada, área afastada. Como área é um substantivo feminino, logo o adjetivo precisa acompanhar esse gênero. Lugar, lugar afastado, porque lugar é uma palavra masculina. Aqui nós temos a flexão também de número, lugares afastados. Agora, há aqueles adjetivos que são uniforme, de um só, ou seja, apresenta apenas uma forma, tanto para o substantivo feminino, quanto para o substantivo masculino. Por exemplo, distante. Distante é um adjetivo, contudo, ele não se modifica quando o substantivo tem gênero masculino e feminino. Vai ser sempre distante, não tem um acréscimo de uma letra diferenciada para poder identificar se é masculino ou feminino. Você só vai conseguir descobrir se aquele distante se refere, está na função de um gênero masculino ou feminino, dependendo do substantivo que ele está caracterizando. Então, os adjetivos, eles podem ser biforme, duas formas diferentes, dependendo do substantivo que ele está acompanhando, ou ele pode ser também uniforme, quando ele se apresenta de uma única forma, tanto para o substantivo feminino quanto para o substantivo masculino. Beleza?
Nós vimos também que além da flexão de gênero e de número, o adjetivo ele sofre uma flexão em grau. Pode ser grau superlativo, aquela característica mais intensificada, ou pode ser também o grau comparativo, que é quando eu faço uma comparação entre dois elementos. Aqui nós temos dois exemplos, o exemplo do superlativo e o exemplo do comparativo, do grau superlativo e do grau comparativo. Grau superlativo, aquela era a montanha mais alta da cidade, ou seja, tinham outras, mas ela era mais alta. Eu estou comparando entre muitas montanhas, tá? Agora aqui, aquela cidade era tão grande quanto a minha. Então, eu tenho o adjetivo grande e eu estou fazendo uma comparação de igualdade da cidade que era grande, uma determinada cidade, e da minha cidade. Então, esse adjetivo, ele está comparando uma cidade, né, a grandeza de uma cidade com a outra. Então, o superlativo, ele é super, né, ele intensifica entre vários. Já o comparativo, eu comparo entre dois substantivos, tá? Aquele adjetivo entre dois substantivos, beleza? Então, meus amores, é isso. Foi uma revisada para poder vocês retomarem aí, né? Os conteúdos depois dessa parada. Lembrando que hoje nós temos a nossa live, tá? Eu aguardo vocês. Beijos grandes. Tchau!